A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 21, verso 18. Enquanto você procura, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, também aos ministros, em nome deles, aos nossos pastores, porque eles também estão aqui representando os nossos pastores. Então eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, por esta igreja e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mateus capítulo 21, a partir do verso 18. Diz assim o texto: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Somente até aqui, irmãos. Eu estou lendo o livro de Mateus, terminamos hoje. Eu aprendi muito nesse livro e eu aprendi uma das coisas também, aprendi muitas coisas, mas o meu coração parou aqui nessa figueira. E eu aprendi na parábola do semeador, irmãos, que a palavra ela tem muito poder, mas o nosso coração também tem. E eu nunca tinha prestado atenção nisso, de verdade. E aí eu aprendi, irmãos, que nós precisamos expulsar as aves, nós precisamos cortar os espinhos e nós precisamos tirar as pedras, para que a palavra então cumpra todo o processo para o qual ela foi enviada. Então a palavra ela tem muito poder, mas nós também precisamos preparar o nosso coração. E isso é muito importante. Acabamos de ler sobre a figueira infrutífera. Aqui não é uma parábola, é um acontecimento real. Isso aqui aconteceu mesmo. E na Bíblia, a figueira ela é um símbolo de prosperidade, segurança e bem-estar. É a terceira planta mais citada na Bíblia. E o próprio Jesus também comparou a figueira como a nação de Israel, quando ele disse para nós, acerca dos fins dos tempos: olhai para a figueira. Alguns estudiosos também dizem que a figueira ela representa a nação de Israel, a qual teve o seu tempo de produzir os seus frutos. Depois de terem rejeitado a Cristo, a cegueira e a dureza de coração, só produziram folhas e os fizeram derrotados. E Jesus, agora bem próximo de ser ofertado em sacrifício, iria iniciar um novo tempo, o tempo da igreja. Então Jesus aqui também, diante dessa figueira, estava não, irmãos, aniquilando a nação de Israel. Não é sobre isso. E nem a importância dela, e nem o fato de nós não olharmos para o Antigo Testamento. Não, aqui Jesus só estava aniquilando o tempo dela. Estava dizendo para ela: você teve o seu tempo, agora será o tempo da minha igreja, porque eu estou indo para o Calvário para dar a minha vida, para salvar, para transformar, para libertar, e eu vou fazer surgir um novo tempo, é o tempo da igreja. Então agora nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, e nós precisamos aproveitá-lo na íntegra, nós precisamos aproveitá-lo na totalidade, nós precisamos aproveitar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Eu gostaria que a mídia, por favor, colocasse aí para mim Hebreus capítulo 4, verso 1 e 2.
Só para a gente fazer a introdução. Hebreus capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Agora o verso 6 e 7, por favor. Visto, pois, que resta alguns que entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hebreus capítulo 8, verso 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado e se envelhece, perto está de acabar. Verso 14. 13, 14 agora. Está no 13. Não tem? Então é embaixo, espera aí. Colossenses capítulo 2, verso 8. Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não em Cristo. Agora verso 14 e verso 15. De Colossenses 2, tá? Agora o verso 14, isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Verso 15. E despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Foi isso que Cristo estava fazendo, e queria deixar uma lição para os discípulos. Jesus estava ali inaugurando um novo tempo, o tempo da igreja, que nós iríamos frutificar, que nós seríamos aqueles que faríamos aquilo que Israel não conseguiu fazer na sua totalidade. E eu quero deixar para a igreja nessa noite 3 lições para nós nesse tempo, para nós não sermos como o apóstolo Paulo disse acerca de Israel, a sombra deles, para não acontecer conosco o mesmo que aconteceu com eles. Então o Senhor, Ele deu um novo tempo para nós, mas Ele deixou aquele exemplo ali, para que nós fôssemos responsáveis por aquilo que Ele nos confiou. O capítulo 21, irmãos, ele começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aqui, no primeiro versículo, diz que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras. Sabe o que significa Betfage? É uma palavra que significa literalmente casa de figos. Era uma vila no Monte das Oliveiras, no antigo Israel, que ficava entre Betânia e Jerusalém. Então Jesus, ele fez a entrada triunfal. Depois de terminado ali, ele caminha para Betânia.
Ele vai a Betânia, e quando ele volta no outro dia de manhã, de novo para Jerusalém, ele está voltando, e o texto diz que de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Então acompanhe comigo. Se Jesus está, se essa cidade, se essa aldeia é entre Jerusalém e Betânia, e Jesus foi para Betânia, e agora ele está voltando no mesmo caminho, em qual lugar ele está passando? Ele está passando em Betfagé, aleluia, na casa de figos, irmãos. Aqui está tudo completando. Essa figueira, ela está inserida nesse capítulo, e não é à toa, não. Ela está no ambiente profético. Ela está no ambiente que está dizendo para ela: produza. O ambiente está dizendo para ela: vá. O ambiente está dizendo para ela: frutifica. O ambiente está dizendo para ela: produza, alimente. Ela está no ambiente profético. E quantas das vezes, irmãos, nós estamos no ambiente profético, mas nós não estamos andando de acordo com o ambiente. Essa figueira, ela estava assim, ela estava num lugar que a palavra estava sendo liberada, casa de figos, mas ela estava ali, não estava entendendo. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite, irmãos, para que nós venhamos abrir a nossa mente. Não dá para estar no ambiente profético e não andar de acordo com ele. Esse é o tempo que Deus estabeleceu para nós. O texto me diz que Jesus teve fome. Ele avistou a figueira perto do caminho e dirigiu-se a ela, e achou-se não folhas. Ou seja, ele não encontrou nada. A figueira, ela produz os frutos antes das folhas, e nunca o contrário. Nunca, nunca. A figueira, ela produz os frutos primeiro, depois as folhas. Mas essa figueira estava lá à beira do caminho, produzindo folhas. Aí o Espírito me compungiu, irmãos, e eu fiz a pergunta para o texto: por que produzir folhas e não frutos? Por que gastar tempo produzindo folhas? Por que gastar energia produzindo folhas? Folhas satisfaz a aparência. Folhas alimenta o ego, mas não mata a fome. Oh, aleluia! Não é isso, irmãos, que Deus preparou para a igreja. O Senhor quer nesse tempo uma igreja que alimenta a fome. Fruto sim alimenta a fome. Aí na hora o Espírito me fez lembrar do capítulo 3, versículo 7 de Gênesis, que após Adão e Eva terem pecado, conhecendo que estavam nus, o que eles fizeram? Eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ai, irmãos, eu imagino Jesus diante daquela figueira e olhando para aquelas folhas e dizendo: eu já conheço esse caminho, eu já conheço essa história. Folhas de figueira fala da nossa dependência de resolver o problema do pecado. Fala da nossa, da nossa dependência, da nossa habilidade, vamos dizer, de resolver o problema do pecado. Só que Jesus estava diante daquela figueira dizendo: não será mais desse jeito. Oh, aleluia! Jesus tem um plano maior. Jesus tem um plano melhor. Depois de conversar com eles, no versículo 21 de Gênesis capítulo 3, o texto me diz que fez o Senhor Deus Adão e sua mulher
túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, Deus rejeitou as folhas da figueira. Ele rejeitou. Então nós não vamos produzir folhas, nós vamos produzir frutos. O problema do pecado foi resolvido por Jesus, e é encostadinho nele que nós vamos vencer. Oh, aleluia! Quem está aqui por causa de Jesus, meu irmão? Quem está aqui por causa de Jesus? Irmãos, quando eu olho para a minha vida lá atrás, eu sei e tenho a plena certeza que eu estou aqui por causa de Jesus. Um dia, a respeito dos meus filhos, falando com Deus, orando e falando com o Senhor, aí o Senhor respondeu bem assim para mim, irmãos. Jesus falou assim para mim claramente. Ele falou assim: os teus filhos precisam de salvação, como você um dia precisou. Irmãos, todos nós precisamos. Não é porque é filho de crente, porque foi criado na igreja, nada disso. Todos nós precisamos de Jesus, dependemos dele. A segunda lição: ela estava num lugar estratégico. O texto me diz que ela estava à beira do caminho, ou seja, num lugar de passagem. À beira do caminho era o lugar que todo mundo passava. Todo mundo via aquela figueira lá, todo mundo contemplava aquela figueira, todo mundo tinha a possibilidade de ver aquela figueira. Só que um dia Jesus passa. Aí o Espírito Santo falou comigo. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Ela estava lá produzindo suas folhas no lugar de passagem até Jesus passar. Porque quando Jesus passa, nenhuma aparência se sustém. Quando ele passa, irmãos, eu não estou falando de aparência para homens aqui não. Não é sobre isso. Não vai interpretar errado não. O contrário não. Eu estou falando diante de Jesus. Sabe por quê? Aparência, às vezes a gente pensa que é, e quando é, não é nada. Aí a gente pensa mal, e quando às vezes não é mal nada, é bem. Então não é sobre nós aqui não, aleluia, oh glória a Deus. Eu estou falando sobre ele, aquele que quando passa, aleluia, nenhuma aparência se sustenta. Oh aleluia, oh glória a Deus. Ela estava num lugar estratégico, irmãos, para alimentar a fome de quem passava. E se Jesus está passando ali com fome, talvez ele não fosse o primeiro. Ele já tinha, talvez ele estava ali representando tantos outros que passavam naquele caminho. Ela estava num lugar estratégico, num lugar que as pessoas passavam. Ela poderia liberar algo, ela poderia alimentar. Irmãos, o Senhor falava comigo. Eu julguei aquele tempo e não será diferente para agora. Nós estamos num ambiente profético. A igreja está num lugar estratégico. Nós não estamos em qualquer lugar. O Senhor nos plantou em lugar estratégico, mas não é para produzir folhas, é para alimentar a fome. Folhas alimenta a aparência, alimenta o ego, mas a alma continua vazia. Não é isso que Deus tem para nós. Vira para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: não é isso que Deus tem para nós. O nosso chamado é para frutificar. Jesus amaldiçoou aquela figueira, dizendo para ela: nunca mais nasça fruto de ti. E o texto me diz que ela imediatamente se secou. Aprendemos aqui que
que a figueira com folhas subsiste por um tempo, mas sem frutos até as folhas se perdem. É o que Jesus falou na parábola dos talentos. Até o que tem lhe será tirado. Não é isso que Deus tem para nós. Jesus disse lá em João, no capítulo 15, no verso 6 e no verso 7, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, se nós estivermos em Cristo e Ele em nós, nós vamos dar frutos sim. Nós vamos dar frutos sim. Nós vamos frutificar. Nós vamos dar 100 por 1. Aí ele vai dizer mais: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha a autoridade que o Senhor está liberando, está dando para a igreja, irmãos, que está dando para quem frutifica, para quem dá frutos. Oh, aleluia. Então nós estamos num lugar estratégico e nós vamos alimentar. Esse ano nós estamos vivendo o ano do chamado. Irmãos, não é só uma palavra liberada no início do ano, não. Não é só isso, não. Nós precisamos entrar junto. Nós precisamos ir junto. E chamado aqui não é só aqueles que estão em visibilidade, não. Chamado é onde você está também. Você pode frutificar aí onde você está. Nós fomos de forma geral chamados para dar frutos. E isso não depende de posição, de lugar, de título, de responsabilidade. Oh, aleluia! É a nossa responsabilidade diante do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E a terceira lição que esse texto me ensina é sobre os nossos não tem. Os nossos não tem afetam as pessoas, mas não afetam a Jesus. Pode afetar o mundo, pode afetar a sua parentela, pode afetar quem está do teu lado, mas não afeta Jesus. Jesus não tem problema com os nossos não tem. A figueira, ela é uma árvore de porte médio, de crescimento lento e que produz um fruto muito doce durante cerca de 10 meses do ano. Então ela frutifica 10 meses e não frutifica apenas 2 meses somente. O evangelista Mateus e Marcos são os únicos que comentam sobre esse assunto. E Marcos, ele ainda vai dizer que, quando ele vai escrever, ele ainda vai dizer que não era a estação de figos. Ele vai trazer essa informação. Por isso Jesus não encontrou nada. Aí talvez você esteja perguntando, por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de figos? Talvez você esteja perguntando isso. Jesus nunca irá nos condenar por não termos frutos fora da nossa estação. Mas a condenação será certa quando aparentarmos ter o que não temos. Jesus nunca vai te condenar por não ter frutos. Mas a condenação será certa quando você aparentar ter o que não tem. É por isso que ela foi amaldiçoada.
É por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus prefere alguém que diga eu não tenho, do que alguém dizer de fato que tem aquilo que não tem. Aleluia, oh glória a Deus. Eu sei, irmãos, que essa palavra não é fácil, né? Mas Jesus falou comigo primeiro, irmãos. Jesus falou comigo primeiro. Eu nem sabia que teria oportunidade, meus devocionais. Mas aí a mensagem estava ardendo no meu coração, mas eu não sabia que eu iria entregá-la. Oh meu Deus do céu, aleluia, oh glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu vim aqui para dizer para os irmãos que Jesus não tem problema com o seu não tem. Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo inadequado. Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo desanimado. Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo desafiado. Mas Jesus não tem problema com o seu não tem. Aí sabe o que me fez lembrar, pastora Carla, de Maria? Lá em João capítulo 2, quando o vinho naquele casamento acabou, ela estava na cozinha, ela estava lá no meio. Maria podia ter inventado moda, Maria podia ter dado um jeitinho, como a gente sempre faz. Ela podia ter feito isso, ela poderia ter pego outra coisa, outra bebida, mas ela estava lá e conhecendo quem ele era, ela já sabia. Oh, aleluia! Ela estava lá, irmãos, ela ficou diante do problema. Ela podia ter passado por cima, ela podia ter enganado quem estava na festa, mas Maria sabia quem ele era. Então ela chegou para ele e disse: Jesus não tem vinho. Não tem. E às vezes, irmãos, a sociedade, ou como a serpente lá no jardim, gritando para Eva, dizendo: dá teu jeitinho, faz alguma coisa, o fruto é tão bonito, faz algo. Deus falou para comer de tudo, mas por que não daquela ali? Mas Maria entendeu, aleluia. Ela não inventou moda. Ela foi até ele e disse: Senhor, não tem vinho. Que o Senhor levante Marias. Que o Senhor levante Marias em nosso meio. Que o Senhor levante mais homens e mulheres ligados, que não estão se preocupando com o que vão pensar, irmãos. Nós não precisamos nos preocupar. Quantas vezes na minha vida eu me senti inadequada com os meus não tens. Com os meus não tens, eu pensava que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, até que um dia o Senhor falou comigo nessa palavra. Ele me disse: os seus não tens afetam as pessoas, mas não me afetam. Então essa noite Jesus quer resolver os nossos problemas. O que é que não tem? O que é que você não tem hoje? Ah, Senhor, eu não tenho força. Ah, Senhor, eu não tenho graça. Ah, Senhor, eu não tenho coragem. Ah, Senhor, eu não tenho disposição. Ah, Senhor, eu não tenho sabedoria. Ah, Senhor, eu não tenho estratégia. O que é que você não tem nessa noite? Onde estão aqueles que reconhecem que não tem? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Porque nós não vamos produzir folhas.
Nós não vamos, irmãos. Eu sei que o caminho das folhas é mais fácil. Sabe por quê? Alimenta as aparências, alimenta o ego, alimenta tantas coisas, mas não satisfaz a alma. E as pessoas muitas das vezes chegam, entram perto de você e continuam com fome. Mas nessa noite não será assim. É ano de nós vivermos o nosso chamado. É ano de nós vivermos o nosso chamado. É ano de nós vivermos o nosso chamado. Folhas fala de desobediência. Folhas aponta para lá, mas frutos aponta para nos parecermos mais com Cristo. É isso que Ele quer de nós. Eu sei que é mais difícil reconhecer que a gente não tem, para nós e para a multidão, mas para Jesus, irmãos, é o melhor caminho, é o melhor. E essa noite o Senhor quer que você reconheça o que você não tem, porque Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite para derramar. Ele está aqui para resolver o nosso problema. Ele está aqui. Sabe, isso não é uma coisa para você ficar falando para as pessoas, não, amanhã eu vou no Facebook. Não, irmãos, não é nada disso. É diante dEle. Sabe, é diante dEle, é a nossa vida com Ele, é a nossa caminhada com Ele, é a nossa entrega para Ele, aleluia. Esse é o nosso tempo, é o tempo da igreja. E Jesus, dentro desse contexto, Ele estava diante dos discípulos. Foi um ensino para os discípulos, aqueles que se tornariam apóstolos e começariam a igreja. Dentro desse contexto, Jesus fala para eles sobre fé e sobre oração. Sobre fé e sobre oração. E Ele disse assim, ó: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração,